Olá, amigos. Boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira. Mais um momento super adequado aqui para a gente discutir alguns assuntos que são notícias aqui em Pontes Lacerda e hoje tomam conta do noticiário, da mídia social, né, aqui no nosso município, que é a questão da saúde, né, a questão do coronavírus, né, a questão da saúde, a questão da UPA, a questão da UTI, né, são vários assuntos aí que realmente são de interesse e a gente espera que nessas discussões acabem surtindo algum efeito positivo aqui para Pontes Lacerda de forma definitiva. No final de semana nós tivemos alguns problemas pontuais aqui no nosso município. Houve um comentário muito grande com relação à falta de sensibilidade de algumas pessoas com relação ao não distanciamento social, que acaba gerando aí um número grande, preocupante, né, de casos de coronavírus aqui no nosso município. Nós saímos no dia 22 de maio, tem 10 dias, não chega a 20 dias, nós saímos dia 22 de maio com 20 casos, nós já estamos com 76, né, são 10 dias aí, aumentou de forma muito forte, muito significativa mesmo. E o que nos preocupa também são alguns números que às vezes pode até passar batido ali, mas no boletim da Secretaria de Saúde, hoje me parece que 96 casos em análise. Isso significa que são casos que potencialmente pode se confirmar, né, saia de uma síndrome gripal que possa realmente, através dos testes de laboratório, pode se confirmar em casos de coronavírus, de contaminação pelo Covid-19. E isso é muito sério. E o que a gente viu no final de semana, lá no Beira-Rio, num bar ali na Terezinha Cora Garbim, quase esquina com a Avenida Municipal, entre a Municipal e a Bom Jesus, né, são símbolos aí de como não se deve tratar a saúde, né, de como não se deve, são de pessoas que não têm aquela noção que deveriam ter realmente para que a gente possa, todo mundo aí, estar no mesmo barco, no mesmo sentido, procurando evitar aí a contaminação e que esses números aumentem. O que me chamou a atenção, antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje aqui no programa, foi uma entrevista dada pelo coronel, comandante da PM, o tenente-coronel Sandro, né, de que hoje ele foi muito claro, porque recebeu muitas críticas, a Polícia Militar recebeu críticas nesse final de semana, porque as pessoas acabam chamando a PM por qualquer motivo, né, e muitas vezes a PM não é a responsável pelo atendimento. Ele falou que quem faz o decreto também deve fazer a fiscalização. E de uma forma muito clara, eu acho que e o coronel ele é muito sensato, muito equilibrado, e eu acho que ele está perdendo a paciência. Está dando para entender, quem conhece, quem convive mais tempo com o coronel, quem conversa mais vezes com o coronel, dá para perceber que ele está perdendo a paciência, porque a polícia está sendo criticada, está sendo colocada em xeque a atuação da polícia, quando na realidade quem deve estar fiscalizando se o comércio está aberto, está fechado, isso não é papel da polícia, não. Isso é papel da prefeitura. Ele foi muito político, muito discreto ao dizer que quem faz o decreto deve fiscalizar. Então, ele está dizendo o seguinte, é competência da prefeitura. Agora, como é que a prefeitura está agindo nisso? A prefeitura tem fiscal de tributos, fiscal do meio ambiente, fiscal de postura, fiscal de vigilância sanitária e fiscal de obras. Nenhum desses fiscais, eu estou dizendo que faz questão de confirmar, nenhum deles tem qualquer escala de trabalho que envolva o período noturno. Eles só trabalham no horário normal da prefeitura. Tá? Eles não têm esquema de plantão, não têm escala de trabalho nenhum, tá, que justifique isso. Até porque eles não ganham, e se eles trabalharem, eles vão trabalhar de graça, né? Não estão ganhando insalubridade, o prefeito não quer pagar essa insalubridade para ele numa crise sanitária como essa. Quer dizer, uma coisa é ele chegar às 9 horas da noite num bar lá perto do Nivaldo Assunção, 9 horas da noite, em situação normal, e ver o pessoal bebendo lá, tudo bem.
Outra coisa, ele vê que tem uma contaminação séria de coronavírus, como é que ele vai chegar num ambiente que ele não sabe nem como é que está, se o pessoal está adequado ali, está com as medidas adequadas ou não de prevenção. Então, eu acho que todo mundo tem que cumprir a sua parte. Um ponto positivo que eu vi, os fiscais, e eu falei com alguns deles agora nesses dias, no final de semana, eles, quinta e sexta-feira, eles percorreram todo o comércio de Ponta Lacerda. Os fiscais percorreram todo o comércio. Não fizeram uma notificação. Todo o comércio, depois de uma hora, estava fechado. Tá? Tudo fechado, cumprindo o horário de trabalho. As igrejas estão cumprindo o horário, as academias não estão podendo abrir. Né? Então, eu acho que é hora da gente, cada um, cumprir o seu papel mesmo, senão fica muito cômodo. Né? A iniciativa privada, a população, jogar a culpa toda na população. Vamos controlar, a população tem que se conscientizar, mas o poder público tem que fazer a parte dele também. Eu acho que um dos problemas aí é a questão do comitê de acompanhamento e enfrentamento, né, que não tem participação nenhuma da iniciativa privada, não tem participação da Polícia Militar, não tem participação do Ministério Público. Os membros do Conselho de Acompanhamento e Enfrentamento do Coronavírus são o prefeito, secretário de Saúde, secretário de Educação, um representante do Hospital Vale do Guaporé, um representante do Hospital São Lucas, e mais uma médica do PSF e acabou, é por aí. Então, tomam medidas que só olhando o lado clínico, né, o lado de saúde, e não esquece de olhar o outro lado, até mesmo quais são as consequências disso. Talvez por isso que a gente está tendo esses casos muito expressivos aí de coronavírus saltando aí nesses últimos 20 dias. Bom, mas o assunto principal de hoje, eu quero aproveitar bastante o tempo para a gente poder conversar, é com relação à necessidade e à viabilidade da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento aqui em Ponta Lacerda. Ela foi criada, a gente começou a construir lá em 2014, por aí, nessa época, ficou pronta em 2016, inaugurada pelo prefeito Donizete Barbosa no final do mandato dele, em 2016, e em 2017, fevereiro, março, já chegou o dinheiro para a compra de mobiliários e equipamentos para mobiliar e equipar a UPA, para ela começar a funcionar. A partir dali, em algum momento, alguém pisou em cima ou alguém sentou em cima do projeto e as coisas não rodaram mais, e até hoje, o que se estava prevendo até hoje era, inclusive, uma mudança uma readequação do prédio da UPA, tirando a unidade de pronto atendimento e colocando ali a farmácia popular, um laboratório, o Centro de Especialidades Médicas e Centro de Especialidades Odontológicas. O Conselho Municipal, que tinha dado o aval, o Conselho Municipal de Saúde tinha dado o aval, tinha referendado essa mudança, essa readequação, percebeu que as coisas mudaram, percebeu a necessidade da UPA, resolveu criar uma comissão a pedido das entidades representativas aqui de Ponta Lacerda, criou uma comissão, e a comissão pediu para que o Conselho revogasse a portaria que autorizava a mudança de finalidade da UPA. Isso posto, foi aprovado agora na semana passada, na quinta-feira passada, o próprio Conselho já aprovou o cancelamento a revogação dessa resolução. A partir de agora as coisas voltaram a estaca zero, a UPA deverá ser instalada ali. Mas nessa história toda, nesse período todo, tem uma história muito interessante que eu gostaria, e nós chamamos aqui para isso mesmo, gostaria que a ex-secretária de Saúde da administração Donizete Barbosa, e também ela continuou por um bom tempo na atual administração do prefeito Alcino Barcelos, e ela viveu essa situação, ela viveu esse momento, né, da UPA, com todos os detalhes, ela conhece de forma detalhada, e eu gostaria de conversar justamente isso. Como foi criada a UPA, por que foi criada, se tem dinheiro, se não tem, isso tudo nós vamos conversar com ela agora, a partir desse momento. Dona Tatiana Paula Ferreira Ferraz, ex-secretária de Saúde, né? Nós tivemos vários embates aqui, na época ela era secretária de Saúde, né? E ela aguentou firme, né? E a gente tecia várias críticas para ela aqui. Hoje é até o momento de sentar, conversar com a gente e
e até mesmo ficar à vontade para fazer algum tipo de comentário, se for do seu interesse. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite, só ficou relutando um pouco, né? Mas eu acho que é extremamente importante, a população de Ponta Lacerda merece saber o que realmente aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Sem viés e paixões, né? A gente precisa... Na verdade, eu relutei, sim, contra o convite, porque na época que eu estava assumindo a secretaria, eu sei que quando a gente assume um cargo dessa magnitude, a gente agrada e desagrada, né? A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, assim, mas como eu vivenciei a época, a questão da UPA, e foi uma luta muito grande, não só minha, mas de todos os secretários da regional, né, dos 10 municípios que fazem parte, eu achei justo vir aqui falar um pouco do que aconteceu, até para as pessoas tirarem suas conclusões, né, e não ficarem sabendo só de um lado da história, porque a gente sabe que toda história tem 2 ou até 3 lados. Então, agradecer o convite e a oportunidade de poder explicar um pouco a situação de como foi criado, por que foi criado, né? Naquela época houve-se um estudo, sim, de todos os secretários da regional. Então, é isso. E, na época, assim, o quantitativo populacional do município de Ponta Lacerda, por si só, não garantiria a vinda da UPA para o município. Então, foi feito um estudo com toda a regional, uma demanda da regional muito grande, e o Ministério da Saúde, na época, ele só vinculava a abertura da UPA com uma população acima de 50 mil habitantes. Aqui não teria. Mas foi feita uma junção, porque aqui, como sempre foi uma cidade de referência das outras em relação à saúde, foi feita uma junção populacional dos municípios. Foi levado esse estudo, não só dessa junção, de várias outras coisas, até o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde liberou essa abertura da UPA aqui para Ponta Lacerda. O que eu ouvi algumas vezes as pessoas dizendo que a abertura da UPA não é viável, porque a UPA não é de Ponta Lacerda, a UPA é de Ponta Lacerda. A UPA é e sempre vai ser de Ponta Lacerda. É um bem que vai ser posto no município, que se for bem gerido, tiver uma boa atuação, ela vai permear por muito tempo, né? Então, assim, é um bem para a população. Mas ela iria continuar sendo referência para os outros municípios. Então, a UPA viria, a sede seria em Ponta Lacerda, os demais municípios iriam ganhar do Ministério uma sala de estabilização, que é como se fosse uma semi-intensiva. Então, cada município ia ganhar equipamentos e algumas coisas que pudessem ofertar essa questão da abertura de uma semi-intensiva na sua cidade, porque se o paciente chegar grave, estabiliza o paciente, de certa forma, e manda para cá, para a UPA. Ia continuar sendo a mesma coisa, como vem sendo feito aqui com o Hospital Vale do Guaporé, que os outros municípios referenciam os pacientes graves para aqui, para Ponta Lacerda, e se aqui não der conta desse paciente, aí vão ser referenciados para as demais instâncias, que é Cáceres e Cuiabá. Então, foi feito esse estudo dessa logística, até porque o Ministério da Saúde viu que a referência, que tem um terceiro nível de atendimento, mais próximo é Cáceres, e a gente está falando de mais de 200 quilômetros. Então, para salvar a vida, o tempo é essencial. Então, assim, quem trabalha na saúde, eu já tenho mais de 18 anos na saúde, ainda não sei tudo de saúde, estou vivo aprendendo. Então, assim, é essencial. Tempo é vida para os profissionais de saúde, né? Então, viria essa abertura. A UPA, ela tem uma construção, uma obra de mais de 1.300 metros. Então, ela foi construída e qualificada, né, para ser porte 1, mas já com olhos para o futuro de adequar ela para porte 2, porque ela tem capacidade para isso. E, assim, seria do município, porque hoje o Hospital Vale do Guaporé, sim, ele faz o serviço de urgência e emergência, mas o Hospital Vale do Guaporé é uma instituição privada. Então, é uma coisa que futuramente a gente não sabe o que vai acontecer ali.
existem coisas assim de legislação que às vezes esbarra na questão do hospital ser uma instituição privada. Agora parece que eles conseguiram reaver a questão da filantropia, né? Mas mesmo assim, ela continua sendo uma instituição privada que presta serviço. Então a gente tem que começar a pensar como população e como uma cidade que vem crescendo, né? Mesmo com toda a dinâmica do país, a Lacerda vem tendo um crescimento grande, né? Então a população tem que começar a pensar no bem da própria população e ter uma coisa que é pública, vai ser do povo, extremamente do SUS, 100% SUS. E isso abre outras vertentes, né? Você falou no começo. No projeto da UPA está contemplado de que, além das instalações, né, que já estão, o prédio já está construído aqui, os municípios que circundam o Ponte Lacerda, que estão na regional, eles também seriam favorecidos. Sim, dentro do município lá. Dentro do município. Eles ganhariam equipamentos para montar uma sala de estabilização, que é como se fosse uma semi-intensiva. Então, cada município ia ganhar isso, né? Foi tipo um casamento. E aí, quando o paciente chegasse grave lá na sua regional, eles teriam condições de estabilizar o paciente e mandar o paciente para cá. E que hoje não tem ainda, né? Não. Nem hoje não tem ainda. Se tem, algum município se fez, foi por conta própria, né? Fez o estudo e quis fazer, então nada impede de ter mais alguma possibilidade. Tá. Nesse projeto da UPA, Tatiana, o que tem de diferente ali do pronto atendimento que, de repente, hoje o hospital não tem? Então, a UPA é assim, quanto mais você trabalhar em favor à população e colocar profissionais de diferentes vertentes lá dentro, mais o município ganha financeiramente. Tudo que o município faz em relação ao SUS é imediatamente computado pelo Ministério da Saúde. Existem canais que toda a produtividade da saúde, ela tem que ser computada nessas, como se diz, plataformas do Ministério. E o Ministério, ele vai computando isso e vai vendo, olha, como que Ponte Lacerda tem uma UPA e ela está fazendo um serviço de qualidade, está tendo um bom atendimento, colocou um pediatra para atender, tem 2 médicos atendendo, agora vai ter mais um. Então, ela vai qualificando a UPA. Então, um processo de bônus. Então, vai qualificando essa UPA e, através da qualificação da UPA, vai vindo mais recursos. Sem contar que a UPA, como ela não ela é vinculada com a atenção básica, ela entra no teto MAC do município, que é média e alta complexidade. Ela entrando no teto MAC, ela abre o teto MAC do município até para emendas de valores maiores. Então, hoje, às vezes, se um político ou um candidato não, um que já está, deputado, isso, quiser enviar um valor maior para o município às vezes não vai poder receber, em relação à questão de média e alta complexidade, porque existe um limite do teto MAC. Então, se você tem uma instituição que é 100% SUS, sem contar que existem outras coisas que são vinculadas. Quando a UPA abrisse, já teria a vinculação da torre do SAMU. Então, o SAMU já era um plus que viria com a abertura da UPA. Porque hoje o Corpo de Bombeiros faz o trabalho de resgate e faz muito bem feito. Mas só que você tendo o SAMU trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros, nossa, aí é outra situação. Porque aí aqui já teria a torre que viria 2 ambulâncias junto com a abertura da UPA. Uma de suporte básico, uma de suporte avançado e uma moto SAMU. Já estava casado, vinculado. Abrisse a UPA, meses depois, você já podia qualificar ela para vir o SAMU, a torre do SAMU. Então, já era um plus para o município ter, como se diz, né, a sua liberdade de fazer os seus trabalhos, além do mais, os profissionais que vão estar inseridos dentro da UPA, eles vão ser constantemente qualificados pelo Ministério da Saúde, com os cursos, com as oportunidades que tem. E aí as pessoas, às vezes,
falam assim, mas e o que vai acontecer com o hospital, né? Aquela parte que funciona. Vai fechar? Não. Hoje a grande maioria das UPAs são geridas, são terceirizadas. Então vem uma empresa que já tem uma expertise para fazer esse tipo de trabalho e terceiriza o trabalho. Qual que é a vantagem disso? Há duas vantagens. Há uma vantagem que o município, às vezes, tem a sua folha de pagamento saturada e muitas vezes não... Já está no limite Isso, não pode contratar mais ninguém, não pode fazer, existe essa questão. E existe a outra questão de que você, como gestor, você tem como cobrar daquela instituição um serviço de melhor qualidade, né? Se ela não tá gerindo a UPA de uma forma boa, tira ela, faz um novo processo. E outra coisa, o hospital, como ele tem CNPJ, ele pode participar do processo de licitação. Ele poderia continuar gerindo a UPA, como hoje faz com o pronto atendimento. Tá certo. Bom, você começou a falar na questão financeira. A secretária de saúde e o secretário adjunto de saúde, os dois estavam na comissão do Conselho Municipal de Saúde, que estava a questão da viabilidade da UPA, e eles foram muito enfáticos dizendo que já tem... eles são contra a UPA por dois motivos. Primeiro, porque o hospital, a Santa Casa, lá, o Hospital Vale do Guaporé, já está fazendo esse serviço. E é o mais do menos, só vai trocar de lugar, né? Sai dali da onde é hoje e colocar no pé da UPA. Segundo, a questão financeira, é a questão de custeio, de manutenção. Nós procuramos saber, e a gente sabe que a UPA tipo 1 tem um valor para receber, tipo 2 tem outro valor, são tudo recursos federais e que hoje não vêm para Ponta Lacerda. Só veriam se a UPA, né, Isso. se a UPA estiver instalada. Isso. Além desse recurso normal que o Ministério da Saúde manda, tem uma verba adicional aí por ser região de fronteira. Isso. Né? Isso aqui, o vereador Ivanildo, de saudosa memória, ele falava todas as vezes aqui, junto aqui no Visão sobre isso. Realmente, assim, é muito difícil, deixa eu até te dar o contexto para você poder explicar. Hoje, isso é informação do próprio hospital, o hospital recebe R$250 mil para fazer o serviço que a UPA faria. Tá? Nesse contrato com a prefeitura, são 2.604 procedimentos, que envolvem consultas pela enfermeira, consulta pelo médico e mais as consultas 24 horas. Uhum. O hospital faz a média de 6.800 procedimentos por mês. Então ele está ganhando 30%. Na realidade, no mês de abril, era para ele ter ganhado 754, era para ter recebido da prefeitura R$754 mil. Ele acabou recebendo 250, porque a prefeitura não paga esse excedente. E isso não é agora esse mês de abril, não. O ano passado todo a média foi de 6 mil. Então, para o município, eu acho que é muito cômodo, ele paga 250 mil e está resolvido o problema do pronto atendimento. A UPA tiraria esse... vai complicar financeiramente para o município mesmo? Não vejo como uma complicação, porque a UPA ela tem recurso federal e de estado, né? E é aquilo que eu falei, quanto mais você qualifica a UPA, mais recurso vem. Então, se hoje a UPA vai ser aberta como porte 1, ela vai ter 2 médicos, por ter 2 médicos, R$50 mil. Mais R$50 mil de qualificação, mais R$30 mil de custeio, um total de R$135 mil. Mais o valor que vem do Estado, que hoje é embutido naquele valor... cerca de 80 mil, mais ou menos. Que hoje é embutido no valor total do hospital. Uhum. Mais o valor que hoje é pago para pronto atendimento. Entendeu? Então, assim, se o trabalho for um trabalho bem feito, bem realizado dentro do processo da UPA, ele vai só qualificando. E o Ministério, ele vê isso. Além do mais, gente, vai ser uma coisa que é do município. Então, a gente tem que parar com essa visão e sem amores particulares, porque as pessoas que estão lá para fazer a gestão do município, isso é obrigação, isso não é, como se diz, eu estou fazendo um favor. Não. E a população tem que aprender a cobrar coisas que são sólidas, né? Vamos deixar aqui paixões e vamos ver mais adiante, futuro, se vier acontecer alguma coisa com a instituição Vale do Guaporé.
porque a gente sabe que aquela área dá para leilão, de vez em quando vai e volta do leilão. Outra coisa, se entrar um governador do estado e não quiser mais fazer essa parceria com o hospital privado, pode acontecer, tudo pode acontecer. O município, pelo menos, vai ter esse respaldo de ter a UPA, que vai estar sempre aberta, porque é do município. Então, não tem esse negócio de que não é viável financeiramente, porque hoje se gasta com remoção, um valor que é alto. Na minha época já era alto, agora eu não sei te falar, mensurar a questão de valores, mas gira em torno de uns 50 mil reais. Tem os 250 mil que hoje paga direto para o hospital. Tem mais esses valores que vêm, que a cada vez que vai qualificando, vai vindo mais recurso. Então, eu não sei por que essa matemática não está batendo muito. Eu sinto, Tatiana, nas conversas que a gente tem com a diretoria do hospital, que o hospital tem uma certa resistência com... Inclusive, o próprio presidente, o diretor do hospital, falou isso, pediu uma certa reflexão, vamos com calma, vamos olhar, sabe, aquela preocupação de como ele não tem a segurança ainda, né, se é um bom negócio para o hospital ou não. Mas, da forma como você está colocando, e da forma realmente como eu vejo ali, que o hospital pode ser o grande beneficiado, né? Ele vai ter recursos realmente muito maiores do que hoje está tendo. Hoje está subsidiando o trabalho da prefeitura. Amanhã, com o contrato com o governo do estado, com o governo federal, vai ser por procedimentos, obrigatoriamente por procedimentos, vão ser metas, né, também. Né? Então, ele é um grande negócio, ao contrário de eles ficarem com medo. Né? Não, eu acho que o medo do hospital é perder esses 250 mil, porque a gente sabe, Vieira, que o valor que hoje vem para o hospital é quase o valor que era metade de algum tempo atrás. Né? Na época foi feito um estudo também, né? Um estudo situacional com toda a regional. Foi levado esse estudo, acho que foi o único estudo do estado do Mato Grosso. Foi feito pelos secretários da época. Foi levado a nível de estado e o valor quase que dobrou, o valor que vinha. Era mais de 700 mil reais. Mesmo assim, ainda tinha suas dificuldades. Então, é uma questão de gestão. Hoje, o hospital parece que está funcionando com quase a metade do valor que vem do estado, mas melhor. Então, assim, eu acredito que é uma questão de gestão. O hospital não tem que ter medo de perder esse vínculo de pronto atendimento, porque ele pode habilitar outros serviços que está possível aí de vir a questão da UTI, não é? Então, ele habilitando UTI, fazendo um bom serviço de UTI, em conjunto depois pode vir a hemodiálise, quem sabe? Então, é uma junção, né? É uma escada. Se tiver uma boa gestão, lógico que vai funcionar. O que não pode acontecer é a população, de certa forma, não saber a grandiosidade, a validade que tem a UPA para o município e para a regional. Não é que vai abrir a UPA e vai vir todo mundo da regional para cá ser atendido. Não, vai continuar do mesmo jeito, como é feito no hospital. Os casos graves vão ser referenciados. E se a UPA que não tiver suporte na época, né, para cada tipo de paciente, referencia normalmente como vem referenciando para Cáceres, para Cuiabá e outros locais. Tá, deixa eu voltar um pouquinho, que é bem importante que eu vou te perguntar. Você participou, você era secretária, inclusive na transição, você participou de toda a transição do governo do mandato, você continuou por um bom tempo no mandato atual, e quando foi inaugurada a UPA pelo prefeito Donizete, por vocês, né? Você estava lá. Você estava vislumbrando a instalação da UPA. Por que isso não ocorreu? Que caminho foi esse? Conta para nós essa transição aí. Depois de inaugurada, você estava naquela expectativa, tinha dinheiro na conta, em março, chegou dinheiro, mais de R$1 milhão. Você chegou a trabalhar projetos, orçamentos e tal, para a UPA rodar? E quando é que ela parou? Por que parou? Foi assim, na época eu passei por um processo dentro da secretaria. Eu fui da coordenação de vigilância, depois o seu Divino me convidou para ser secretária adjunta, e a inauguração, assim, entre termos, né, porque a inauguração da estrutura física pronta foi o final do mandato do Donizete com o seu Divino, como secretário.
Então, eu era secretária adjunta. E aí eu fiz a questão da transição, porque o Sr. Divino saiu, e aí eu fiquei... As informações de saúde seriam da minha competência informar para o próximo gestor que ia entrar, né? Mas, assim, o dinheiro, quando... logo que o Sr. Divino saiu, os equipamentos já estavam cadastrados no CIGEM. Todos os equipamentos. O dinheiro, a emenda veio, e aí você tem que entrar no sistema, cadastrar tudo no CIGEM, e cadastrando tudo, aí sim, o Ministério dá o sinal verde para liberar a emenda. Pufa, liberou a emenda, pronto, está na conta. Era só o próximo gestor entrar, licitar os equipamentos e a maneira de conduzir, como ia ser gerido, aí é com o gestor. Se ele ia fazer um concurso público ou se ele ia fazer a vertente de terceirização, né? Então, assim, já estava praticamente pronto. E isso não é um sonho da Tatiana. É um sonho que eu acho que é da grande maioria dos profissionais de saúde, que é ter um local adequado, né? Um local que foi construído para isso, e um local que é do município, vai ser gerido 100% SUS. Então, quantas vezes a gente passou necessidade aqui, quantas vezes o hospital já fechou suas portas, né, por complicações financeiras, e aí é uma questão também do querer de quem está na pasta, no topo, né? Porque eu acredito assim, que aqui já não vou puxando sardinha já, né, para os funcionários da saúde, Vieira. Os funcionários da saúde trabalham sob uma pressão muito grande e muitas vezes eles não têm acessibilidade ao que eles necessitam para mostrar um bom trabalho para a população e são extremamente cobrados. Vou te dar um exemplo. A bioquímica que fazia as análises, ela tinha um banquinho que era quebrado e ela colocava livro em cima do banquinho, da banqueta, para ter acesso a altura para poder fazer os exames. As contagens eram feitas manualmente, não tinha um equipamento adequado. Então, os profissionais de saúde, eles precisam ter um investimento e dar oportunidade e jeito deles trabalharem e fazerem um bom trabalho. Porque a fundamentação da saúde se chama vigilância. Se você não investir na vigilância, os outros setores da saúde vão sendo minados. Tudo gira em torno da vigilância. Hoje a gente está passando por um momento difícil em relação à pandemia, que se você for analisar, é tudo em torno da vigilância. Se a vigilância tivesse bons equipamentos, profissional adequado, quantitativo de profissional adequado, hoje a gente poderia estar numa situação às vezes diferente. Entendeu? Então, assim, é muito fácil a gente ocupar os profissionais, porque eu vivi a realidade deles. Então, eu sei o que eles precisavam, mas muitas vezes eu não pude fazer funcionar, porque não dependia só de mim, né? Bom, você falou então que o mobiliário e os equipamentos para a UPA já estavam, inclusive, cadastrados. Só faltava o Ministério da Saúde liberar. Não, o Ministério da Saúde já tinha liberado. Tanto que o dinheiro estava na conta. O dinheiro estava na conta. Só faltava licitar, então. Só faltava licitar. Acho que tinham 4 só equipamentos que não tinha no sistema que o município tinha que entrar. Que era equipamentos era uma esterilizadora de barreira, que era grande, uma calandra e o gerador de energia. Só. O resto, todos os equipamentos. Sem contar que foi dito que a UPA também não é UTI. Não, a UPA não é UTI, mas a UPA tem salas de estabilização. Ela tem a sala vermelha e a sala amarela. A sala vermelha é uma UTI montada. A sala amarela é uma semi-intensiva montada ali dentro, para estabilizar o paciente o quanto for necessário tempo até que se dê um destino adequado para esse paciente. Você ouviu, nesse período, alguma coisa que para a UPA não funcionar enquanto você estava lá? Como dentro da gestão? Como secretária. Você já era secretária, você já tinha feito o cadastro lá, só faltava a licitação. Por que não foi startada essa licitação? Ou porque começou a demorar, você saiu antes, ou o que aconteceu? Não, eu acho que, na verdade, eu saí, porque eu fiquei como gestora de saúde 6 meses, né? Foi do início da gestão até agosto. Foi mais por
a minha saída foi, um dos motivos também foi esse, eu não queria ficar lá para fazer mais do mesmo. É isso. Então, a gente no início, a gente vislumbrou certas coisas que não aconteceu, porque tem que ter vontade do gestor para isso, e nos dar a oportunidade, e foi acontecendo coisas, e foi acontecendo e não foi acontecendo coisas. E eu me senti assim, que eu não queria ocupar aquele espaço só por status de ser secretária, pelo salário de secretária. Tá. Então, você participou por várias vezes da montagem do plano de governo na área da saúde. Foi. Né? Eu vi você algumas vezes, e eu também estava, né, em algumas reuniões ali montando o plano de governo do atual prefeito. Né? No plano de governo consta a conclusão da UPA. Exatamente. Né? Então, realmente, era grande expectativa, assim, era um salto de qualidade na saúde para Ponte Lacerda. Com certeza. Tá. Bom, eu preciso te perguntar o seguinte, misturando agora UTI, UPA, com essa perspectiva grande de UTI, né, o que isso pode acontecer? A UPA perde importância, continua sendo tão importante quanto, né? Como é que você vê isso? Só que eu gostaria que você respondesse isso depois do comercial, porque a gente precisa ir para o nosso intervalo e a gente já volta, continuando a conversar com a Tatiana Paula, secretária de Saúde aqui do município de Ponte Lacerda. Estamos de volta conversando com a ex-secretária de Saúde aqui do município, Tatiana Paula, que sonhou, esteve na inauguração do prédio, fez a relação dos equipamentos imobiliários para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde mandou os recursos, ficou disponível, né, e só faltou a licitação. A partir dali, ela se afastou da Secretaria de Saúde e nós, desde aquele momento, há mais de 3 anos, estamos sem a UPA aqui em Ponte Lacerda. A Tatiana, foi muito importante você ter colocado esses dados, acrescentou. Eu achei muito, muito, muito legal ficar sabendo que a UPA não é simplesmente a UPA, mais alguns leitos e pronto atendimento, não. Tem essa sala, tem semi-UTI, tem UTI, viria mais, você falou a torre do SAMU, a torre que você fala que eram 2 ambulâncias, uma mais simples, uma comum, a outra... de atendimento básico e uma de avançado. E mais uma moto. Mais uma moto. Além disso, ainda os municípios que compõem a regional aqui seriam beneficiados com equipamentos também que já dariam um suporte melhor para cada município, para que o paciente já venha para cá em melhores condições. Isso, né? Isso. Quer dizer, então, tudo isso está no projeto e se a UPA for instalada aqui, esse é o projeto que vai funcionar. Porque esse é o projeto da UPA, né, do governo federal, é isso, né? Esse é o projeto. Tá. Na verdade, sim, hoje já foram instituídas outras coisas, né? Porque a visão do Ministério é fazer com que a UPA dê certo. O projeto da UPA sempre foi essa visão. Algumas situações não deram certo porque teve o desvio de finalidade, de recurso, né? E aí eu só quero pontuar essa questão do projeto de readequação, porque às vezes podem falar que a UPA foi uma ideia que já nasceu falida. Não, tem vários lugares que a UPA funciona e funciona muito bem. E é isso que eu falo, é questão de gestão. Tem que ter uma boa gestão, tem que ter a visão de uma pessoa, né, que tem um olhar diferenciado para a saúde, atender a população na melhor forma, porque que a gente precisa disso. Né? É uma cidade que está crescendo constantemente, o quantitativo populacional, e quem vem visitar a cidade, ela vem com esses olhos gerais também, né? Ah, tem isso, tem aquilo, então é uma cidade boa para investir. Então, assim, tem essa questão também, tem tudo, é um conjunto de coisas. E a UPA, ela não nasceu uma instituição falida, como às vezes muitas pessoas colocam. Ela tem gasto? Tem, porque saúde tem gasto. O que a gente mais vê hoje eles utilizam da saúde para campanhas políticas. Porque quando você enfia o dedo na ferida, que é a saúde, as pessoas ficam mais debilitadas. Mas depois que ganha, saúde é caro, fazer saúde é caro.
E muitas vezes o gestor que está não tem esse olhar de que a saúde realmente é cara. Mas para fazer saúde tem que ter investimento. É questão de visão mesmo, é o que você falou, né? Porque hoje tem um limitador no orçamento, né, do município, é 25% aqui. É 25%. 15% na educação, 25% na saúde, né? Isso são limitadores e normalmente o gestor ainda fala, quando ele atinge o limite, fala, não, eu já estou gastando 25% e tal, como se fosse o teto, né? Mas não é o teto que ele pode gastar mais. Pode. Ele pode vir em emenda parlamentar, pode vir em recurso federal, recurso estadual, né? E se puder gastar 50% na saúde, senão que a população toda está com outro padrão de saúde. É mais ou menos nessa linha, né? Se ele quiser, ele pode. Agora a questão é assim, nós também a questão cultural, né? A gente vê isso, muitas vezes, como bonificação, como presente. E ele não faz mais que obrigação. A pessoa que ela está lá, ela tem que ver isso. Que a população precisa disso. Outra situação aqui também é a questão do fortalecimento do consórcio. O consórcio tem que ser fortalecido. Porque o consórcio ele é regional e o consórcio abrange tantas coisas que poderiam ser feitas. Então, assim, o consórcio teve um boom, depois ele teve uma queda. Então, prejudica a população em acesso a exames mais especializados. Então, é só a questão mesmo de abrir a visão da população no geral, da gente querer sempre coisas melhores para a nossa cidade, porque nós vivemos aqui, nossos filhos vão crescer aqui. Então, eu acho que a gente precisa de coisa de boa qualidade aqui. Não é ficar contente com pouca coisa, com migalha. Não é isso. Tá certo. Bom, a gente tem falado agora nesses últimos dias, a questão surgiu assim numa conversa. Eu não vou dizer que foi aqui, mas foi uma conversa com o pastor Manuel Elecínio, que é membro do Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, e ele sugeriu que as entidades se reunissem, né, para poder fazer alguma coisa diferente, porque até por questão da UPA e questão da melhoria da saúde também. O Conselho, então, fez uma reunião e as entidades estavam todas representadas, eram 9 ou 10 entidades lá, né, e aí conseguiam fazer criar essa comissão para a readequação da UPA. Nesse meio caminho surgiu a UTI, a conversa da UTI, através do deputado Valmir Moreto, o prefeito de São Domingos, Geraldo Ramos, também dizia, agora é hora de unir todo mundo e tal, usou aquele aspecto político. O deputado Valmir Moreto saiu de Lacerda, foi direto falar com o governador, é possível, vocês arrumem o prédio, chamem a parte de recursos humanos, né, intensivista, tal, esse equipamento que é difícil de conseguir, viabilizem isso que nós vamos dar um jeito. Com o sinal verde do governador Mauro Mendes, né, o deputado Moreto, junto com o deputado Dr. Gimenez, estão viabilizando, já tiveram outras reuniões, e agora as coisas estão avançando. Né, cada um está fazendo alguma parte, o prefeito deve fazer adequação no hospital ali para viabilizar a UTI, né, e cada um deve fazer uma parte. A iniciativa privada vai ajudar também um pouco, tem que fazer essa parte de orçamento aí para acelerar, e as coisas me parece que devem sair antes que a gente imagina, tendo vontade política. De repente apareceu vontade política para todo mundo e ótimo, né? Agora, você acha que isso esvazia um pouquinho a UPA? A UPA faz parte disso? Onde é que entra a UPA a gente para um pouquinho de falar sobre UPA, só vamos falar sobre UTI primeiro? Pela tua especialidade, você é especialista nisso, você né, pelo teu conhecimento, o que você acha que deve fazer daqui para frente? Não, assim, não tem que parar, é um conjunto, né, de processos. A UPA ela é vinculada, porque é ali que vai dar os primeiros atendimentos ao paciente. O paciente vai chegar crítico ali. E ali, a partir dali, é que ele vai ser destinado à área. Vamos supor, um paciente muito crítico, não conseguiu estabilizar o paciente em 24 horas, ele precisa ir para a UTI. E aqui tem uma necessidade muito grande, tanto pela situação do município, quanto também pela regional, que vai ser uma referência. Só lembrando que a UTI, ela passa a ser referência estadual, né? Igual, muitas vezes a gente já mandou o paciente aqui para Tangará da Serra, porque às vezes não tinha vaga em Cuiabá e nem em Cáceres.
Então, é por aí. Mas eu acho que é uma junção de trabalhos que deve ser pensado em conjunto, tanto a UPA quanto a UTI. Excelente que venha a UTI, espero que não fique só em palavras e papel, que venha realmente porque a população precisa, necessita disso, né? E em junção a isso, posteriormente, pode vir outras coisas, né? A gente sabe que tem a questão da hemodiálise, que foi falado várias vezes também. Não se pode instalar hemodiálise num lugar que não tenha UTI, porque o paciente de hemodiálise é um paciente que ele tem uma característica para evoluir para uma piora durante o processo mesmo de hemodiálise, no período da sua hemodiálise na máquina ali, ele pode ter uma piora significativa e precisar ser levado para a UTI. Então, e outra coisa, com essas vindas dessas possíveis, né, abertura de UPA, UTI, a tendência é vir profissionais mais qualificados para o município, né? E aí o município tem que ver uma situação porque aí o profissional vem e ele fala assim, não, porque o profissional ele não quer colocar em risco também a sua profissão, o seu diploma, ele quer trabalhar num local que vai dar um apoio para ele prestar o seu atendimento. Então, muitas vezes ele vem para um lugar que às vezes não tem uma estrutura adequada, ele coloca o seu diploma, a sua profissão em risco. Ele tenta fazer o máximo que pode, mas às vezes não consegue. E a vinda da UPA com a UTI é um casamento. Não é que a UPA vindo, a UTI está... não precisa mais de UTI, ou só a UTI não precisa de UPA. Não, é um casamento. Um depende do outro, na verdade. Você conhece muito bem o hospital ali, né? Conheço. Você acha que precisa construir todo um prédio novo, ou tem que ter construído ali um prédio tudo específico para a UTI ali? Ou de que forma que você viria hoje assim, ó, ali? Eu acho que poderia fazer uma adequação, né? Ver um espaço ali. Vamos imaginar que a UPA funcione. Então, aquela parte da frente, que hoje faz o atendimento de pronto atendimento, poderia muito bem ser instalada a UTI ali. E outras coisas, porque, né? Ali já fica próximo do centro cirúrgico, isso, que é onde deve ficar já mesmo, tem uma né? logística boa ali, tá. Entendeu? O pessoal fala ali, o pessoal da própria Secretaria de Saúde, fala que tem que, hoje, do jeito que a UPA está construída ali, se for para usar a UPA, o prédio mesmo, diz que ela foi construída mais baixo e que não tem como levar o paciente dali da UPA para dentro do hospital, que teria que chamar a ambulância para fazer a volta na rua, para levar lá para frente, ou porque a rampa... Tem um problema de engenharia de ali. acessibilidade. Tem isso mesmo ali? Específico ao centro cirúrgico que você está falando? Hoje só não tem jeito para a morte, né? Para as outras coisas eu acho que tem jeito, sim. Elevador, tiver que botar elevador. Uma rampa de acesso, tem como fazer. Tem, né? Tem como não é tão complicado assim. Não. Tá, não tem muitas complicações. Então tá. Tatiana, muito obrigado pela sua participação. Você foi muito objetiva e acabou esclarecendo e passando algumas informações bem relevantes para nós aqui, né? Eu gostaria de deixar um tempo para as suas considerações finais, dizer que a gente reconhece o teu trabalho, né, a tua capacidade, né, de trabalho e o tempo que você ficou como secretária, né, no mandato do prefeito Donizete e também no atual prefeito. Eu gostaria de deixar um tempo para as tuas considerações finais, alguma outra informação importante que você queira passar para nós. Então, o intuito de vir aqui, Vieira, foi só mesmo para esclarecer alguns pontos que muitas vezes a população fica alheia a esse conhecimento, né? A população precisa de conhecimento para ela ter o poder de cobrar depois, né? Então, isso, a gente não se acomodar com coisas pequenas, porque o tempo vai passando, só quem precisa, quem já precisou, que teve um paciente numa situação muito crítica, que a gente volta a dizer, tempo é vida, equipamentos salvam pessoas, profissionais qualificados também. A gente não está aqui fazendo demagogia aqui porque quer fechar alguma ala do hospital. Eu acho que tem que ter um conjunto, um pensamento em conjunto de proporcionar algo melhor para o município.
né? Eu acho que o hospital pode até deixar esse trabalho, ou pode vir a gerir a UPA como né, o gestor terceirizado, porque isso pode acontecer, e fazer um trabalho de qualidade para a população, né? E a gente crescer na saúde, não só nisso, né? Aqui a gente está falando de atendimento direto ao paciente crítico, mas a gente tem que pensar também que a saúde, ela tem as suas vertentes e que precisa de investimento em certas áreas, precisa dar respaldo aos profissionais para eles poderem ter condições de fazer um bom trabalho no município. Porque senão, é o que eu volto a dizer, fica mais do mesmo, e às vezes os profissionais são colocados dentro do mesmo saco de farinha, como diz, né? Como incompetentes, e muitas vezes não é isso que acontece, né? Então, a saúde, ela é cara, ela é dispendiosa, ela é, mas a gente precisa investir. O investimento é a longo prazo, a curto prazo, às vezes tem que trocar o pneu, o carro está girando, porque não para, são vidas que precisam ser salvas, mas tem que ser feito. E não é favor, é obrigação. Tá certo. Obrigado, Tatiana, mais uma vez. Obrigado a você que ficou conosco até esse momento, até agora. Né? E a gente espera ter passado alguma informação interessante para que vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões com relação à necessidade e à viabilidade da UPA aqui em Pontes Lacerda. Obrigado, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.